quero te convidar a pegar em suas mãos a Sagrada Escritura. Nós vamos abrir lá no livro de Gênesis, Gênesis capítulo 37, verso 20. Aleluia, graças a Deus. Gênesis capítulo 37, verso 20. Aleluia. Bendito e maravilhoso é o nosso Deus eterno, o nosso Pai, o Abba Pai. Aleluia, graças a Deus. Eu acho que já encontramos. Então eu acho que nós podemos ler, né? Diz assim: vinde, pois, agora, matemo-lo, e lancemo-lo numa desta cisterna, e diremos: um animal selvagem o comeu, e vejamos que lhe darão sonhos. Mas Rúben, ouvindo isso, livrou das mãos deles e disse: não lhe tiverem vida. Também disse Rúben: não darei sangue e nem lançarei nesta cisterna, porque está no deserto. Não ponhais sobre ele isto, disse para livrar-te, a fim de restituí-lo ao pai. Mas logo chegou José e os seus irmãos despediram da túnica, a túnica talar de mangas compridas que trazia, e tomando-o, o lançaram na cisterna vazia, sem água. Ora, assentando-se para comer pão, olharam que vinha uma caravana de israelitas, vinha de Gileade. Seus camelos traziam aroma, bálsamo, mirra, que levava para o Egito. Aleluia. Só até aqui pode se assentar e glorificar e exaltar o nome do Senhor. O tema desta mensagem: família doente e desajustada. Nós podemos olhar para a história de José, porque nós olhamos para José, nós podemos ver que ele é um jovem sonhador, e que ele já tinha intimidade com o pai, porque Deus dava a ele sonhos, e o seu pai Jacó conhecia o nosso Deus, mas os seus irmãos, meu Deus do céu, se a gente observar no texto, eles o odiavam por causa dos seus sonhos e por causa do amor que o seu pai tinha com o seu filho mais jovem, e porque José realmente relatava os sonhos e deixava os irmãos dele atribulados. Então nós podemos ver que esta família aparentemente parece estar saudável, assim como a sua, parece estar bem saudável. Você conhece o Evangelho, a sua esposa mais ou menos, e os seus filhos só Jesus na causa. Então talvez você ache que a sua família está salva, talvez você ache que está tudo certo e não vai acontecer nada de ruim. Talvez Jacó pensava dessa forma, tanto que inocentemente ele disse: meu filho, vai ver como estão os seus irmãos, porque eles estão em Dan, vai ver como ele está. Então quando José saiu para encontrar os seus irmãos, mal ele sabia que ele estava indo para encontrar a morte, porque os seus irmãos trataram a morte de José. Infelizmente nós podemos ver que não é uma família saudável. Como que pode os seus irmãos de sangue desenhar, projetar a morte do irmão? Então nós podemos ver que a família aparentemente parecia estar tudo bem, mas mal seu pai Jacó sabia dos planos dos seus filhos.
E aqui José inocentemente vai encontrar eles para trazer notícia ao seu pai a respeito dos seus irmãos. Ele vai, mas não volta. Aleluia, porque quando ele chega ali ao encontro dos seus irmãos, talvez ele com seu coração puro, infeliz de ver os seus irmãos, de estar aproximando, porque no meio da sua caminhada ele ficou meio perdido, que ele perguntou aonde estavam os seus irmãos. Ele tomou informação e foi dito a ele que ele estava em Dan. Então quando ele chegou em Dan, os seus irmãos já tinham armado a casinha, né? Meu Deus do céu, que irmãos são esses? Irmãos de sangue. Uma família que aparentemente estava saudável, mas na verdade está doente. Então talvez se tornou um espelho para você, porque talvez você viu na sua família um desajuste. E no meio desse desajuste, você deve ter se deparado com alguns pensamentos ruins ou algumas atitudes ruins que os seus irmãos tiveram ao seu respeito. Ou seja, talvez você tenha uma visão da sua família e pensa que ela já está curada por causa do Evangelho, e na verdade não, precisa de uma restauração. Porque aqui Jacó não fazia menção do projeto dos seus irmãos, e José estava caminhando para a morte. Meu Deus do céu, aleluia, meu Deus do céu, que coisa horrorosa. Inocentemente, talvez na hora que ele viu ali os seus irmãos, ele se alegrou em ver os seus irmãos, e logo ele foi maltratado, arrancaram a sua roupa, lançaram ele na cisterna, e quando ele cai na cisterna, ele se machuca. E o que eu acho interessante, que os seus irmãos tramaram a sua morte. Rúben foi quem foi levantado para não matar José, mas a primeira coisa que os seus irmãos fizeram, sabe o quê? Foi tirar a túnica de José. Aleluia. Então talvez a gente está numa família que aparentemente parece que ela está saudável, aparentemente parece que ela é maravilhosa, aparentemente parece que está tudo certo, e na verdade a túnica de José é quem incomodava os irmãos. Aleluia, porque a primeira coisa que foi retirada de José foi a túnica, porque ela era única, ela era de José, foi feita para José, e aquilo incomodava os irmãos. Eles odiavam José por causa dos sonhos, por causa do presente do pai. Sabe por quê? A gente conhece pessoas, mas a gente não conhece pensamento. A gente conhece a fala da pessoa, mas a gente não sabe o que está por dentro. E eu estou pregando a palavra de Deus porque eu acredito que se a sua família estiver doente como essa, o poder da restauração de Deus vai manifestar na sua vida, e na minha família e na sua família não vai acontecer tragédia. Na minha casa e na sua casa não vai ter ciúme. Aleluia, não vai ter manipulação e nem projeto de insanidade mental, porque Cristo nos chamou e nos regenerou, e seremos transformados pelo seu poder. Então a primeira coisa que os irmãos fizeram, tiraram a túnica de José. Como eu disse, ela era única, foi feita para ele. Sabe o que eu vejo? Que a gente tem que ter cuidado com os nossos olhos, por causa da ambição. E os irmãos de José, por nunca ter uma túnica daquela, a sua ambição estava agora condenando o seu irmão de sangue à morte. Se não fosse Deus bradar na vida de Rúben para poder trazer uma nova ideia e dizer: não, vamos matá-lo, vamos julgar ele na cisterna. Mas no texto vai dizer que Rúben tinha a intenção de resgatar e levar ele para o seu pai.
Então Deus tem os seus projetos para operar na nossa vida, não é verdade? Aleluia! Então, olhando para José, agora ele estava sem a sua túnica no fundo do poço e agora cheio de marcas, porque na sua queda, lá na cisterna, ele se machuca, ele vai para o fundo do poço, e agora machucado, fisicamente e emocionalmente. Quantas famílias desajustadas estão porque foram tratadas palavras mal colocadas, mal posicionadas, que criou feridas. Talvez a sua esposa, aleluia, não teve coragem de dizer para você, marido, aquela fala, aquele tratamento gerou um corte, um machucado, aleluia, porque imagine comigo José, como que ele estava se sentindo, traído pelos seus irmãos. Ele só tinha 17 anos, agora no fundo do poço, ele entendeu que ele sofreu um atentado dos seus irmãos para poder matá-lo, porque ele sofre uma queda dentro de uma cisterna, e as cisternas naquela época do deserto era mais funda do que a nossa, porque eles cavavam para nascer água, para tirar água do poço, da cisterna, né? Então elas eram funda. Então a sua queda gerou ali machucado físico e emocional. Sem a sua túnica, no fundo do poço. E o que sobrou para José era a única coisa: olhar para cima, olhar para o alto. Porque se ele olhasse no seu campo visual, verticalmente ele só ia ver terra. Mas quando ele olhava horizontalmente para o alto, aleluia, ele sabia, ele lembrava do sonho a qual o Senhor tinha dado a ele. Por isso que quando nós olhamos horizontalmente, para cima, para o alto, aleluia, nós nos fortalecemos em Deus. Talvez estava ali magoado, entristecido, aleluia, assustado com a atitude dos seus irmãos, aleluia, com as emoções abaladas, mas assim como está escrito, Arabacaia sabe, eu olho para o alto, de onde virão o meu socorro? Arabacaia sabe, talvez quebrado, machucado, adoecido pelo trauma de seus irmãos tentarem matá-lo, mas quando ele olhava para cima, ele tinha certeza do Deus que lhe fez a promessa. Andar de ovas, equete, andarábia, lemantou que menevácia, aleluia. Então, olhando para José naquela situação ali, percebo que as suas emoções estavam agora sensibilizada, ou talvez querendo crescer um trauma dentro de si, ou tentando entender o que ele viveu até chegar no fundo do poço. Porque não eram os seus vizinhos, porque não era um amigo, porque não era uma pessoa desconhecida, eram os seus próprios irmãos, que tiveram aquela atitude, e para ele pensar a respeito disso, que não foi uma pessoa estranha, foram os seus próprios irmãos. Como que ele estava se sentindo? Como que estava agora as suas emoções? Será que ele tinha vontade de se sobreviver? Ou será que ele tinha vontade de subir aquela cisterna para matar os seus irmãos? O que será que passava na cabeça de José?
ele pode ter pensado: o Deus do céu me livrou da morte, estou eu vivo nessa cisterna, aleluia, exclusivamente para poder falar contigo, Pai, porque muitas das vezes, quando a gente está vivendo a crise, a dificuldade, a gente pode traçar alguns pensamentos, que pode piorar ainda mais a situação, ou você pode traçar um pensamento, entendendo que Deus te livrou, aleluia, da queda, do assassinato, arabacaia sábia, e que breve Ele ia te tirar da cisterna, porque Ele é Deus, aleluia. Então eu entendo que José estava vivendo a pior história da sua vida, nas suas emoções, no seu sentimento, no amor que ele sentia pelos seus irmãos, e talvez ele entendeu: a minha família está doente. E quando eu paro para poder pensar, eu me lembro de uma mulher chamada Ana. Na Bíblia vai dizer que Penina perseguia Ana porque Ana não tinha filhos. E na Bíblia vai dizer que Ana era muito abalada sentimentalmente, porque Ana chorava excessivamente, porque ela não tinha condição de dar filhos para Eucana. Então Ana padecia muito nas suas emoções, porque ela sofria por não realizar o seu sonho e por não honrar o seu marido, dando ele um filho. Ana sofria por causa de Penina, por causa da sociedade, porque uma mulher naquela época que não dava filhos, ela era considerada uma mulher imunda, ou seja, talvez ela não servia para nada diante da sociedade. Então Ana vivendo com aquele conflito diário, porque dentro de casa Penina estava, fora de casa a sociedade também a feria. Ela só sentia talvez quando ela ia para a casa de Deus, porque ali ela tinha como adorar o Salvador, e o seu refúgio era na casa do Senhor, aleluia, porque sabia que somente Deus poderia resolver a sua questão. Tanto ela sabia que ela faz um voto com Deus e disse: Deus, me abençoa com um filho, arabacaia sábia. Deus gostou do negócio, aleluia, e abençoou Ana. Mas antes disso eu entendo que Ana, ela demora a se tratar, porque deixava a Penina manipular ela. Porque imagine todos os dias aquela goteira batendo na sua alma, dizendo: você não pode ter filhos, você é infrutífera. Imagine todos os dias a pessoa dizendo para você: você não pode, você não vai cantar, você não pode, você não vai ser feliz, você é um derrotado. Imagine, quem faz esse papel é o cinzento. Então o cinzento na vida de Ana era Penina. Mas Ana não entendeu que ela precisava se libertar de Penina. E toda a história de Ana, você vai ver ela chorando o tempo todo. Eu acho que ela chorou a história dela quase toda. Meu Deus do céu. E olha que o seu marido era sábio, porque ele dava para Ana porção dobrada. Uma vez por ano, Eucana subia à casa do Senhor para fazer sacrifícios. E o sacrifício que o judeu faz é diferente do nosso. O nosso é todo mês, do judeu é anualmente. E ele fazia sacrifício pelos seus filhos, pela Penina, por Ana e por ele. Mas só que na Bíblia diz que o sacrifício de Ana era dobrado, porque Eucana sabia que Ana amava o Senhor e a ele. Então Eucana, como homem sábio, ele entende que ele tinha que dar porção dobrada para Ana, porque toda vez que Ana ia na casa do Senhor, ela voltava menos doente,
ela voltava menos desajustada. Aleluia! E por que será que Ana não percebia o quanto que Penina a manipulava nas suas emoções? E ela demora muito tempo para se curar, porque quando nós estamos doentes, parece que o nosso entendimento, o nosso campo de visão, há um bloqueio e a gente não consegue perceber como que o mal está atuando para nos deixar fraco. Porque todo ataque que nós sofremos, todo ser humano, ele sofre um ataque nas suas emoções. Por quê? Porque toda vez que nós somos atacados emocionalmente, nós somos bloqueados pelo medo, pelo ataque que sofremos. Como que você acha que José estava se sentindo lá no fundo do poço? Ele acabou de sofrer um ataque, que agora ele estava ferido fisicamente e emocionalmente. Por quê? Porque através do ataque emocionalmente, o inimigo vem para poder te bloquear, para tentar roubar a sua fé, para tentar te tirar do propósito. Diga comigo: Deus ama aquele que prevalece. Aleluia. Então eu olho para José, eu vejo que ele estava na cisterna, mas ele não desistiu. Aleluia. Ana estava sofrendo, sendo perseguida, mas ela não se entregou, ela não desistiu. Mesmo em choros e trancos e barrancos, Ana permanece adorando o Senhor, e sabia ela da onde viria o resultado do milagre a qual ela esperava. Aleluia. Então, olhando para a família de Ana, Eucana e Penina, a gente vê um desajuste. Nos dias atuais, aqui no Brasil, um homem não pode ter duas mulheres. Naquela época, o homem podia. E tem hora que os homens pensam assim: nossa, mas talvez é bom ter duas mulheres. Pensa que você vai ter duas sogras, tá? Só o sangue de Jesus. E também que Deus não aprova isso. Só o fato de você pensar que tem duas sogras, já deu B.O. Aleluia. Então deixa eu voltar para o texto. Meus queridos, então olhando, o que estava acontecendo com a família de Eucana? Havia um problema. Eucana tinha enxergado o problema. E qual era o problema? A sua esposa era estéril, não dava filhos. E depois que Eucana fazia o sacrifício, na Bíblia vai dizer que Eucana, ele fala uma palavra para tratar com o coração de Ana, dizendo: Ana, eu não sou melhor para ti do que 10 filhos. O que ele estava dizendo? Eu estou demonstrando para você o meu amor. Eu enxergo o que é precioso para você. Por isso que eu te honro com porção dobrada para você entregar lá na casa de Deus. Eucana é um homem sábio. E será que nós temos na igreja este homem sábio que pastoreia o coração da sua esposa? Será que nós temos nesta igreja um homem sábio que vai conduzir a sua esposa e mostrar para ela, nas entrelinhas, de forma diferente, expressando o seu amor, para que ajude ela a vencer as suas dificuldades emocionais que ela não estava dando conta de resolver? Talvez ele não sabia se existia psicologia naquela época, mas aqui ele estava sendo um homem usado por Deus para poder tratar o coração de Ana, para poder ajudar ela. Família é assim, pode ter desajuste, pode haver dificuldade, mas família, aleluia, o que vai perdurar sobre a família é o amor. E quando a gente está amando, a gente se coloca no lugar do outro, e quando a gente faz isso, a gente está sendo, aleluia, humano, filho de Deus, para enxergar o problema, para ajudar
ajudar a pessoa a sair do buraco, aleluia, porque o casamento, Arabacaia, sabe, uniu-se uma pessoa, não, duas pessoas em uma só. Então aquele barco familiar é ambos juntos no mesmo propósito, na mesma direção, muito diferente com a família de José. A família de José estava doente. O sentimento que os seus irmãos tinham era terrível. Era diabólico, não era de Deus. Família, meu irmão, é lugar aonde o amor reina. Aleluia. Família é bendita do Senhor, aleluia, é aonde o meu Senhor, Ele vai operar, aleluia, porque no meio da família, um se sacrifica pelo outro, aleluia, e mesmo assim, Elcana dizendo, Ana, eu não sou melhor do que 10 filhos para ti, mesmo assim, ele não conseguiu conter o choro de Ana. Porque na Bíblia vai dizer que Ana estava atribulada de espírito e se encontrava na porta da igreja, porque a igreja estava fechada. E assim como eu disse, vou repetir de novo, parece que a história toda de Ana, ela estava chorando. Porque ela não enxergou que sentimentalmente ela estava desajustada. Ela estava atribulada, porque ela só navegava no seu problema. Ela não conseguia enxergar que Deus poderia realizar, e ela tinha que esperar e acreditar. Mas não, ela navegava nos seus problemas e ficava constantemente chorando. Vou te dizer uma coisa, o choro não move o coração de Deus. O que move o coração de Deus é quando você adora Ele. O que move o coração de Deus é quando você vai lá e renuncia às paixões do mundo. O que move o coração de Deus é quando você, aleluia, é avivado pelo Espírito e entra no concerto com Jeová. Foi isso que aconteceu com o rei Ezequias, quando ele reconheceu que ele estava desajustado. Antes que o profeta saísse, ele veio e profetizou para ele que Deus estava curando ele. Aleluia. Então o que aconteceu? O avivamento sobre a vida dele. Então choro não produz resultado celestial na sua vida, mas a sua adoração, mas a sua posição, mas a sua determinação em buscar o céu, aí sim vai produzir um milagre a qual você espera da parte de Deus. Aleluia, diga graças a Deus. Por que, pastor? Porque no texto vai dizer, estou indo lá em José, que seus irmãos estavam ali, eles não tinham ido embora, conversando, e eles avistaram os amalequitas, e eles entenderam que era melhor eles vender José como escravo para os amalequitas, ismaelitas, obrigado. E o que eu entendo, que José sofrendo toda aquela trama dos seus irmãos, ele se acertou com Deus lá na cisterna. Porque o mesmo Deus que permitiu ele cair na cisterna, foi o mesmo Deus que agora estava resgatando ele da cisterna. E ao nosso ver talvez poderia ser pior, porque agora ele estava sendo vendido pelos ismaelitas, e agora ele seria escravo.
Mas o interessante que eu vou provar para vocês que José se acertou com Deus e foi indiferente àquela situação, porque quando ele é vendido para os ismaelitas, na Bíblia vai dizer que vinha uma caravana dos ismaelitas, vinha eles de Gileade, e seus camelos traziam aromas, bálsamo e mirra, que levava para o Egito. Então, olha como que é interessante quando Deus quer tratar algo na nossa vida, quando Deus quer corrigir algo na nossa vida. Ele é vendido pelos seus irmãos para os amalequitas, e ele foi colocado e viajou com aquele povo diante do bálsamo. Você não entendeu? Eu vou te ajudar. Você esqueceu da queda dele? O tanto que ele estava ferido, machucado, e ele estava diante do bálsamo, porque bálsamo naquela época era usado para curar as feridas. Não tinha um metiolate, era o bálsamo. Então ele estava diante do bálsamo, não podia tocar no bálsamo, sabe? Porque ele estava na condição de escravo. Escravo não tem direito algum. Por que Deus está fazendo isso com José? Para que José entendesse que ele não depende nada do homem para nada, mas que José dependesse somente de Deus. O que José precisava? Ele precisava de uma cura física e emocional. Estava ele diante do bálsamo, mas não tinha acesso. Mas ele tinha acesso, aleluia, ao Deus poderoso, ao Deus que cura, o médico dos médicos. Arabacaia sábia, mesmo na condição de escravo, Arabacaia sábia, sem ter direito algum, na condição humana, mas como filho de Deus, como escolhido, Arabacaia sábia, ele tinha acesso ao céu. Então, se você não entendeu, eu vou te ajudar. Você pode estar doente, você pode estar, Arabacaia sábia, sofrendo terrível crise emocional. Você pode estar doente e não saber como se curar. Eu quero te dizer que o remédio que você precisa não está na terra, está no céu. Aleluia. O psicólogo, o psicanalista, a cura que você precisa vem do alto. Nebatu que me nebassai, tu me nevácia, andaracia que me nevou a sábia. Então ele viaja com os amalequitas até o Egito, e pensa que viaja. As suas emoções, a sua pele machucada, lembrando do contexto, lembrando do que se passou, mas ele se retrata com Deus. Porque quando chega no Egito, sabe o que vai acontecer? Potifar compra ele. Escute para você entender, o milagre só acontece na nossa vida quando a gente acerta com Deus, quando a gente limpa o nosso coração, quando a gente deixa Deus tratar na nossa alma. Porque eu quero te dizer que José tinha 1000 motivos para amaldiçoar, para odiar os seus irmãos, mas José não permaneceu nessa pendência. Ele passou por cima. Tem coisas que a gente precisa passar por cima. Tem coisas que a gente precisa deixar de lado, ou colocar debaixo do tapete, ou renunciar às nossas convicções, e se humilhar para sermos tratados e curados. Porque na Bíblia vai dizer que quando Potifar compra ele, e ele trabalha na casa de Potifar, vai dizer que tudo que José fazia, Deus o prosperava. Para você entender e dar glória a Deus, eu quero te dizer, enquanto você está doente, você só come as migalhas.
E quando você entende que Deus é a sua cura, que somente Ele pode tratar as feridas, que somente Ele, aleluia, pode consertar uma família desajustada, só Ele pode sarar o coração de uma família, arabacaia sábia, e quando nós recebemos essa graça de Deus, Ele vai manifestar na sua vida, arabacaia sábia, a sua presença, e a presença de Deus na nossa vida, ela produz o quê? A prosperidade, a eficiência, arabacaia sábia, a certeza que Deus é conosco. Então na Bíblia está escrito que tudo que José fazia na casa de Potifar, Deus o prosperava na terra. Aleluia. Então olhando para José, você vê que ele se acerta com Deus e logo deixa de ser escravo, porque escravo não tem direito de nada, meu irmão. Talvez ele poderia ter pensado: a vida me levou a ser escravo. Talvez ele poderia ter pensado: nossa, tudo que Deus me mostrou nos sonhos, eu estou vivendo ao contrário. Tudo que Deus apontou para mim, eu estou vivendo a desordem, a derrota. Mas não. Você não vai achar isso na Bíblia. Sabe por quê? Porque quem acredita no céu, quem recebe a promessa, ele não recebeu só uma promessa, ele recebeu um juramento divino. José tinha certeza do sonho que Deus tinha entregado a ele, aleluia, por isso que ele se alinha com Deus, e quando ele chega no Egito, aleluia, ele foi logo para a casa de Potifar, aleluia, e tudo que ele fazia, ele prosperava. Quem caminha com Deus é totalmente diferente. Então você quer viver um milagre, você quer que Deus bade na sua vida, ajuste a sua família, ponha em ordem a sua casa, deixa Deus curar o seu coração, as suas emoções. Pare com esse negócio, eu estou certo. Que está certo o quê, meu irmão? Você precisa renunciar. Porque você vai entender que, Ana, custa resolver isso. Do início da sua história, eu posso dizer que talvez 70% é a Ana chorando. Ela está lá na porta do templo chorando. O profeta Eli vem caminhando e vê aquela mulher chorando. A Bíblia vai dizer que ele achou que ela estava bêbada. E ele fala com ela: mulher, tu está bêbada? Aí ela para e responde: não, eu sou uma mulher atribulada de espírito. O que é que ela estava dizendo? Eu estou atormentada por causa da minha aflição. Eu estou manipulada por causa das minhas emoções. Eu estou desajustada na minha cabeça, no meu coração, porque eu não dou filhos. Como é que você está se sentindo? Dessa forma? Mas só que ela estava na porta do templo. E quando ela confessa todo o seu sentimento para o sacerdote ali levanta a mão e diz para ela: que seja feito conforme o teu coração. Ali Deus entra, cura ela e abre a sua madre. Aleluia. Parece que você não entendeu, mas eu vou te ajudar. Arabacaia sebra levar-se-á. Somente Deus, aleluia, tem a capacidade de curar feridas. Somente Deus que tem acesso à medula, à alma,
arabacaia sábia de um ser humano. Somente Deus, arabacaia sábia, que tem poder para sarar as nossas feridas, que tem poder, arabacaia sábia, de mudar o nosso cântico. Eu parece que vejo Ana engolindo aquele choro, voltando para casa, agora com um cântico novo na boca, adorando e exaltando. Quando ela entra para casa pela primeira vez, ela se depara com Penina. Penina vem apontando o dedo, dizendo para ela: tu és uma mulher infrutífera. Ana não dá ideia para ela e começa a adorar: Hosana, Hosana, Hosana nas alturas, porque tinha ela certeza absoluta que tinha ela recebido o favor de Deus. Você não me entendeu, mas eu vou te ajudar. Sabe qual é o nosso maior problema? A gente se desconecta das coisas de Deus e conecta nas coisas naturais, nos problemas, nas dificuldades. E quando isso acontece, você fica fraco. Você se torna um alvo fácil do diabo para poder acabar com você. Mas quando você está cheio de Deus, né, quando você está cheio de Deus, você pode olhar para o bálsamo, saber que ele saber que ele tem a condição de ser um remédio na sua vida, e não ter acesso ao bálsamo, mas ter acesso à lacaia sébria, ao Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Porque quem para falar com Deus, quem para adorar a Ele, vai receber resultado divino na sua vida e na sua história. Aleluia. Eita Deus que é fiel. Aleluia. Meu Deus do céu, como nosso Deus é tremendo, como nosso Deus é maravilhoso. Aleluia. Parece que vejo o tempo passando, e toda tentativa de Penina de motivar a Ana a chorar novamente foi frustrada. Sabe por que foi frustrada? Ela sabia o que ela estava sentindo no seu corpo. Porque desde a gravidez da mulher até os 9 meses, o corpo dela muda. Então toda vez que Penina ficava endiabrada e tentava fazer com que Ana chorasse novamente, arabacaia sábia, toda tentativa dela não tinha êxito algum, porque o seu corpo estava sendo transformado. Aleluia, porque agora ela estava vivendo a graça de Deus, porque agora estava sobre a boca dela o louvor e a adoração, porque sabia ela que ela tinha encontrado o favor de Deus, porque sabia ela que ela tinha recebido da parte de Deus. 9 meses se passou, a barriga dela cresceu, ela deu à luz, e quando nasce o profeta Samuel, Penina fica endiabrada. Sabe por quê? Porque agora Ana recebe o milagre de Deus. Aleluia. Parece que você não entendeu, mas eu vou te ajudar. Você lembra que Ana antes era alvo fácil de Penina. Penina desestabilizava ela, ela ficava totalmente desajustada. Mas agora que ela encontrou e teve a experiência com Deus, acabou. É a mesma coisa, Jó conhecia Deus de ouvir falar. Depois da prova ele disse: agora eu te conheço face a face. Ana subiu de nível. Aleluia. Toda vez que a gente sobe de nível, quer dizer que a nossa fé, aleluia, ela foi desenvolvida. O potencial cresceu. A convicção que você tem com Deus agora é muito maior, porque você viveu uma experiência com a graça, você viveu uma experiência com o poder divino, você viveu agora, arabacaia, sabe, uma experiência com o Todo-Poderoso. Agora, Ana tinha motivos para adorar a Deus. Por quê? Porque Deus tampou a boca de Penina.
Parece que você não entendeu, mas eu vou te ajudar. Se prepara, levanta a tua mão que eu vou profetizar. Deus vai colocar a sua família em ordem. Deus vai curar e vai tratar e vai restaurar, porque eu vejo nesta noite a palavra restauração. Deus entrando na tua família, restaurando tudo, porque o meu Deus vai manifestar o poder na tua vida. Só depois que Deus restaurou o coração de Ana, Arabacaia sabe de José, que ele operou na vida dos dois. Arabacaia sabe, se prepara, porque parece que vejo o capeta endemoniado. Arabacaia sabe, com a boca murcha, porque o milagre de Deus vai descer sobre a tua vida. E se você acredita nisso, dá glória para Jesus. Aleluia. Eita, Deus que é fiel. Vamos finalizar lá com José, né? Então José, tudo que ele fazia, ele prosperava. Prosperou tanto, que um dia que a mulher de Potifar, obrigado, se encantou com ele, porque ele era de Deus, bonito, e tudo que ele fazia, o Senhor era com ele. Na nossa vida vai existir dificuldades. Na nossa vida vai existir situações que vai fazer com que você desista. A primeira situação que José viveu foi perder a sua túnica, depois para a cisterna, depois vendido como escravo, e agora ele vai ser, aleluia, condenado e volta para a prisão, e vai para a prisão, porque a mulher de Potifar tentou deitar com ele e ele rejeitou. Rejeitou porque ele tinha a certeza e a convicção que ele ia desagradar a Deus. Não só a Deus, mas também ia desonrar Potifar. Porque nós precisamos aplicar algo na nossa família a respeito de honra. Se Deus te entregou a sua esposa, é para você honrar ela. Se Deus te entregou o seu marido, é para você honrar ele. Se Deus te entregou filhos, é para você honrar os seus filhos. Porque honra é algo especial. Todos nós queremos ser honrados por Deus, porque quando Deus manifesta o poder dele sobre a sua vida, quer dizer que ele está te honrando, ele está mudando o ciclo da tua vida. E você está aqui por causa dele, não por causa de mim, nem por causa da pastora, porque você tem a convicção que Deus vai bradar na sua vida, vai te entregar a promessa e vai te honrar, porque quando você estiver vivendo a promessa, todos vão olhar para ti e vai saber, foi Deus que fez, foi Deus que honrou ele, foi Deus que abençoou ele, olha lá a casa dele, olha lá a empresa dele, olha lá a família dele, foi Deus que honrou ele. Então José vai para a cadeia honrando Deus e Potifar. E novamente ele anda para trás. Talvez ele poderia estar pensando, nossa, minha vida é de altos e baixos. Na hora que eu acho que eu vou dar o voo da águia, eu volto para trás. Mas foi lá na prisão que o Senhor acrescenta algo extraordinário sobre a vida de José. Foi lá na prisão que Deus começa a dar a José a capacidade de interpretar sonhos. Foi lá na prisão que Deus entregou a José a capacidade de interpretar sonhos. Foi lá na prisão que Deus deu para José um dom. Você não entendeu? Você pode ter o melhor das coisas dessa terra, que o dinheiro possa comprar. Talvez você possa ter uma vitrine só de joias.
nada vai se comparar com o que Deus pode nos entregar. Talvez o carro mais veloz, o jato mais caro, nada se compara o que Deus entregou a José. Deus deu um dom para José, e através do dom que Deus deu para José, aleluia, quando Deus entrega um dom para mim e para você, o que Ele está fazendo? Ele está te selando com o Espírito, Ele está te honrando, porque agora você vai ser o porta-voz do Evangelho, porque agora você, Arabacaia Sábia, será usado por Deus, porque agora você tem, Arabacaia Sábia, uma intimidade mais profunda com o Eterno. Arabacaia Sábia, foi lá na prisão, aonde ele poderia pensar novamente, eu voltei para trás. Foi lá na prisão que ele pensou, meu Deus do céu, Arabacaia Sábia, estou sem o meu pai Jacó, estou sem os meus irmãos, agora parei aqui nesse povo do Egito, esquisito, e eu agora nessa prisão, vou morrer aqui. Mas ele não pensou assim, ele não desistiu, porque quem acredita, Arabacaia Sábia, no Deus eterno, na promessa, Arabacaia Sábia não desiste nunca. Arabacaia Sábia, porque foi lá na prisão que ele interpreta sonhos. Arabacaia Sábia, foi lá na prisão que ele recebe a honra da parte de Deus em a capacidade de interpretar sonhos. Arabacaia Sábia, parece que você não entendeu, mas eu vou te ajudar. Deus faz as pessoas sonharem. Deus incomoda o grandão do Egito para tirar José da cadeia. Deus incomoda os seus companheiros da prisão dando sonhos, para José saber que Deus era com ele. Aleluia. Você não entendeu? Eu vou te ajudar. O passaporte que José precisava para sair da prisão, aleluia, Deus estava dizendo para ele: olha aí, meu filho, eu te dei. Olha aí, meu filho, eu te dei o dom, eu te dei a capacidade, eu vou te tirar daí, porque eu estou incomodando os homens para poder te abençoar. Ele sai da prisão para se tornar governador. Eu não sei aonde você se encontra preso, Arabacaia Sábia, na sua vida emocional, mas você entendeu que precisa ser tratado com, aleluia, com a bondade de Deus, e curar suas emoções, para que Deus te abençoe, para que a graça de Deus seja contigo. Arabacaia Sábia, posso ser profeta? Levanta a tua mão, porque a partir de hoje, aonde tu for, Deus vai contigo. Arabacaia Sábia, porque aonde José punha a mão, ele prosperava. Arabacaia Sábia, ei, Deus está derramando uma prosperidade sobre a tua vida nesta noite, e segura aí, meu querido, porque quem Deus muda a chave, Arabacaia Sábia, volta para casa cantando como Ana cantou. Arabacaia Sábia, quem com Deus anda, Arabacaia Sábia, ele também tem dom. Arabacaia Sábia, ele também tem projeto para poder te usar. Se prepara, porque hoje o meu Deus abre a porta da cadeia espiritual para você sair dela, José, para tu governar, José, porque a partir de hoje eu vou te prosperar na terra. Arabacaia sabe, eu vou te honrar na terra. Eu sou contigo, José. Aleluia, dá glória para Jesus. Dá glória, dá glória. Vamos ficar de pé, meus levitas, por favor. Aleluia. Olhe para mim poder fechar. Então agora José
se torna governador do Egito. Ele se estrutura, conduzindo e governando o Egito, se casa, tem filhos. Depois que está tudo estruturado e tudo está conforme Deus tinha dito para ele, ele governando José, José governando o Egito, José governando a sua família, José governando a sua esposa, os seus filhos. Agora chega o momento dele honrar a sua família. José, como tinha o seu coração curado, ele organiza a vinda da sua família para estar perto. Família não é para estar longe. Família é para estar perto. Porque quem ama tem que estar perto. Porque quem ama todos os dias tem que demonstrar o amor. As cicatrizes ficaram dentro de José, mas ele estava curado. Ana volta para sua casa. Agora, a barriga dela cresceu. Ela teve o seu primeiro filho, o profeta. Ela só pediu um único filho para Deus, mas Deus deu mais filhos para ela. E na medida que ela ia gerando, Penina ia, talvez murchando, né? Meu Deus do céu. Talvez ela virou uma planta, murchou. Meu Deus. Mas a família estava junta. Deus curou. Deus restaurou. Família é onde o Espírito de Deus habita. Família é lugar aonde o meu Senhor gosta de estar. Aleluia. E quando a gente está curado, a gente vive junto. Porque amar sozinho não existe. Não tem como a gente amar sozinho. Então, para me viver esse amor cheio da graça, eu preciso entender que primeiro é Ele, tudo vem dEle. Eu preciso amar Ele e me encher dEle, porque aí eu vou amar a esposa, eu vou amar o filho, eu vou amar o trabalho, eu vou amar o incircunciso, eu vou amar tudo. Parece que vejo o bálsamo do meu Deus descendo sobre a igreja. Ele está curando as feridas. Ele está tratando nesta noite, porque Ele te fez um juramento, porque Ele vai fazer cumprir, e tu vai prosperar, e vai ser honrado por Iavé, por grande eu sou, pelo eterno. Ei, crente, se prepara! A derrota finaliza hoje na tua história. Deus escreveu um projeto divino, espetacular, a respeito da tua vida. E a partir de hoje a sua vida será extraordinária. Tu vai viver o exponencial com o eterno. Aleluia. Vamos adorar Ele. Será que você pode? Vamos adorar o Salvador. Aleluia. Levanta a tua mão assim, por favor. Fecha os teus olhos. Meu Deus, visita os teus filhos. Visita a tua noiva. Pai, esse bálsamo que cura,
Meu Deus, quantas feridas, quantas vezes nós erramos tentando acertar, usando métodos humanos, mas hoje, Pai, nós estamos acertando contigo. Arabacaia, sábia, porque quantas das vezes usamos um medicamento da terra e não resolveu. Arabacala, sébria, devassia. Então, meu Deus, derrama o bálsamo, derrama o teu bálsamo, cura o teu povo nesta noite. Arabacaia, sábia, entrega também na mão deles a prosperidade, Pai, porque a partir de hoje, assim como tu era com José, tu vai ser com os meus filhos, porque eles vão prosperar. Eles vão prosperar, vão governar na terra, porque filho de Deus não serve para ficar no deserto. Filho de Deus serve para estar localizado em Canaã, na terra que mana leite e mel. Então, meu Deus, envia os teus anjos agora para entregar o dom, para entregar a bênção, para entregar o milagre. Envia, meu Deus, envia. Tu és Deus de providência. Derrama agora da tua porção, visita a tua noiva, enche eles da tua graça, meu Deus.